Olá, mais uma vez aqui juntos. Vamos para uma continuação dos nossos estudos. Hoje, dando uma sequência ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. Já tivemos essa oportunidade de estudar em classe o livro de Daniel, mas eu senti de fazer uma retrospectiva. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020, e eu vou começar convidando vocês a termos uma oração, falar um pouquinho com o nosso papai. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia, Senhor, que tu nos dás mais uma oportunidade de estarmos juntos, ainda que ligados apenas pela tecnologia, pela internet, mas todos unidos no mesmo Espírito. E nós queremos te pedir, Pai, a tua direção nesses nossos estudos, para que tudo que vamos ler, ouvir e estudar aqui hoje seja de bom proveito para nós e para que possamos entender o que tu quiseste revelar a Daniel e também que nos chegou até os dias de hoje. Pai, nós queremos também aproveitar esse momento em comunhão contigo para colocar a nossa vida debaixo dos teus cuidados, te pedir a tua proteção, a tua direção, Senhor, para todos os nossos queridos, onde estiverem, Pai, para a igreja, Senhor, que ainda não pôde se reunir e congregar presencialmente por causa dessa pandemia. Por favor, Senhor, ajuda-nos a vencer esse mal, esse vírus que tem assolado a humanidade, tem ceifado tantas vidas, entristecido o coração de tantos com as perdas de entes queridos. Pai, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, cuida das nossas almas, dos nossos espíritos, Senhor. Ajuda-nos a estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, a seguirmos e cumprirmos os Teus propósitos, a Tua vontade, a andarmos nos Teus caminhos, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje tem o título de Os Acontecimentos Futuros segundo as profecias de Daniel. E, na verdade, seria um estudo bastante longo. Hoje vamos ver só um segmento. Então, falando um pouquinho a respeito de Daniel, Daniel era da tribo de Judá e provavelmente ele era membro da família real. Nós podemos chegar a essa conclusão lendo Daniel no capítulo 1, versículos de 2 a 6. Eu não vou ler para não me estender nas leituras, mas deixo aqui o endereço. Quando Daniel ainda era muito jovem, ele foi levado cativo à Babilônia. Isso foi no 3º ano do rei Joaquim, e vocês podem ver isso em 2 Crônicas 36, de 4 a 7. E foi
nessa época, foi 8 anos antes de Ezequiel. Junto com ele foram outros 3 jovens. E ele, Daniel, foi colocado na corte do rei Nabucodonosor para obter uma preparação especial na educação dos caldeus. Ali, ele chegou e galgou a um dos postos mais elevados no reino, posição que reteve durante o governo persa, que se seguiu ao babilônico. A sua esfera de ação abrangeu um período de 73 anos, desde Nabucodonosor até Ciro, de 607 a 534 a.C. O livro de Daniel ele é dividido em 2 partes. A primeira é histórica, os capítulos de 1 a 6, embora inclua revelações proféticas. A segunda parte, dos capítulos de 7 a 12, é chamada profética porque neste trecho Daniel registrou suas próprias visões. Para o estudo dos fatos que ocorrerão no fim dos tempos, que tem sido objeto dos nossos estudos, o Apocalipse e os acontecimentos previstos para o fim dos tempos, é muito fundamental para esse estudo entendermos o teor dos capítulos 2, 7 e 9 de Daniel. As revelações profetizadas nesses capítulos, elas delineiam o plano traçado por Deus para o futuro do mundo. Elas abrangem um período de tempo que se estende dos dias de Daniel até a volta do Messias ao mundo. Muitas das profecias de Daniel já se cumpriram, literalmente. Por isso, há base substancial para crermos que as que ainda não se concretizaram também terão o mesmo cumprimento literal no tempo designado por Deus. Esse livro de Daniel é importante não apenas como chave para entender o passado, no que diz respeito ao controle soberano do Senhor sobre a história dos judeus e dos gentios, mas também como uma fonte de vislumbres quanto ao futuro, a fim de ajudar especialmente na compreensão do simbolismo do Apocalipse que temos estudado. Vamos começar falando, e talvez seja tudo que vamos ver hoje a respeito do capítulo 2 de Daniel. No ano 604 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que o perturbou muito. E por isto, por causa deste sonho que não o deixou dormir, e que deixou ele espantado, ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus astrólogos, para que declarassem quais lhe foram os sonhos e qual a sua interpretação. Todavia, o rei se recusou a contar o conteúdo do sonho e exigiu que os magos não só adivinhassem, como também interpretassem o seu significado. E essa tarefa foi considerada impossível por aqueles homens, pois, segundo eles, não havia sobre a terra alguém capaz de cumprir esta missão, a não ser, entre aspas, os deuses, cuja morada não é a carne mortal. O rei se irou e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E Daniel e seus amigos estariam incluídos entre os sábios. Eles não estavam presentes naquele momento que foram chamados, mas eles
também seriam atingidos por esta sentença de morte. Mas prudentemente, Daniel foi até o rei e lhe pediu um prazo para voltar a ele com uma resposta. E o rei deu o prazo. Daniel saiu dali, foi para casa, conversou com seus companheiros, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, pedindo-lhes que orassem ao Deus, se unissem a ele em oração, ao Deus do céu, sobre esse mistério e suplicassem misericórdia para que todos não perecessem. Então, Deus ouviu o pedido de Daniel. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. E Daniel elevou louvores a Deus do céu. E aqui eu vou ler um trechinho do capítulo 2 de Daniel, que é a oração que Daniel fez. Está em Daniel 2, versículos 20 a 23. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, a ti dou graças e louvor. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. E Daniel foi levado à presença do rei, e assim ele falou ao rei. O mistério, isso aqui também está escrito em Daniel 2, versículos 22 a 28. O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Isto é que está no capítulo 2, versículos 22 a 28. A seguir, Daniel descreve ao rei o sonho. É longa a descrição, eu aconselho que vocês leiam. Daniel 2, 28b até 35, onde está a descrição do sonho, de 28b a 35. E a sua interpretação, o sonho, está nos versículos 36 a 45. Esse sonho, revelava com extraordinária precisão o que um dia aconteceria ao povo de Israel, prevendo que sucessivos impérios mundiais governariam o Oriente Médio e a região do Mar Mediterrâneo. Neste sonho, o rei contemplou uma estátua feita de diferentes elementos, e só após a sua interpretação, o rei ficou sabendo que cada elemento simbolizava um império mundial, ou que já dominava, ou que futuramente dominaria aquela região no decorrer da história. Em resumo, porque o capítulo é longo e vale a pena ler, o rei sonhou com uma imensa estátua de excelente esplendor, representando um homem em pé, sendo a estátua dividida em camadas. Eu vou tentar colocar aqui uma ilustração da estátua. Eu gostaria de passar para vocês, vocês conhecem, mas vendo a ilustração é mais interessante. Essa ilustração é da estátua que Daniel sonhou.
Era uma estátua de um homem gigantesco, imenso. E ela é dividida em diferentes materiais: ouro, prata, bronze, e vai indo até o pé. E aqui tem a pedra, que também nós vamos falar. E aí, vamos ver onde que nós estávamos. Aqui. Essa estátua é dividida em camadas, a saber. A primeira, a de cima, no topo, a cabeça de ouro fino, representa a Babilônia, o Império Babilônico. E ia até o ano 539 a.C. Logo a seguir, após o Império Babilônico, a estátua é representada no peito da estátua e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, até o ano 331 a.C. Descendo mais para o ventre e quadris de bronze, representando o Império da Grécia. Indo para as pernas, já de ferro, seria o Império Romano, que foi até 63 a.C. E, por último, os pés. Esses pés têm uma característica, em parte de ferro e em parte de barro. Significa um reino, um império dividido, uma parte forte e uma parte frágil. Que significa que o povo, eles se misturaram pelo casamento, mas não se ligaram um ao outro. Isso está escrito em Daniel 43. Isso representa a era futura, período posterior e o final do Império Romano. Só que, além da estátua, o rei também no sonho via uma pedra. Isso está em Daniel 2:34. Essa pedra, cortada sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés e os esmiuçou. E juntamente, ao mesmo tempo, foi esmiuçado. E aqui é bem explicado e discriminado mesmo, especificado, que foi esmiuçado, além dos pés, o ferro, aliás, além não, os pés são de ferro e barro. Então foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais, o conjunto todo, se fizeram como, aqui está ao pé da letra, como está escrito em Daniel 2:35b. Foram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se pôde achar nenhum vestígio deles. Eu fui verificar, inclusive, esmiuçou significa fragmentou, desmanchou, esfarelou. E a pragana das eiras no estio é quando quer falar, comparar com aquela plantação de trigo que quando eles amassam para separar e cortam para esmigalhar o trigo, aquilo vira um pó. E aqui está dizendo que foi assim que essa pedra bateu nos pés dessa estátua e fragmentou a estátua inteira, esmiuçou tudo. E aquilo voou, e o vento levou, e não se pôde achar nem vestígios dele. Isso se refere ao final dos tempos. A pedra se tornou aquela pedra que era pequena e que se soltou sem auxílio de mãos humanas e que bateu no pé da estátua. Ela cresceu e ela se transformou numa montanha
e encheu toda a terra. O significado disso é a vinda de Cristo numa época em que se dará a destruição por parte do Senhor do poder gentílico mundial e ele estabelecerá o seu próprio reino. Jesus Cristo. A vinda de Cristo, essa pedra significa. E a igreja dele, o povo dele cresce, é a montanha que cresce e toma o mundo inteiro. O sonho revela a elevação, o progresso, a queda do poder terrestre e gentílico durante o período descrito por Cristo como o tempo dos gentios. Isto está em Lucas 21, versículo 24, ou seja, o tempo durante o qual o domínio mundial está nas mãos dos gentios em vez dos judeus. Este período começou com o cativeiro dos anos 606 a.C. e terminará com a vinda de Cristo. A sucessão dos impérios do mundo, revelada na figura dessa gigantesca estátua composta de vários metais, mostra o valor decrescente dos metais. Começou com o ouro, depois foi para a prata, para o bronze, representando a degeneração dos impérios do mundo com relação ao seu caráter de governo. Finalizando aqui, eu acho interessante observar que a pedra, que significa a vinda do reino de Cristo, ela esmiuça e desfaz a estátua inteira, transformando-a em pó, que o vento leva e não mais se pode achar, porque não há vestígios. Aqui está então uma profecia que foi de uma revelação que foi dada em sonho para o rei Nabucodonosor, mas foi interpretada pelo profeta Daniel.